Tem a segunda fase do tempo e espaço, sua técnica própria que você desenvolveu? A minha satisfação com a técnica decafônica vem do fato de que nela são aprovadas algumas combinações de sons e são desaprovadas outras. As consonâncias, por exemplo, de terças, de sextas, até de quinta, são o máximo possível não empregadas ou até não empregadas mesmo. E as outras, aquelas que são consideradas dissonantes, como vamos chamar as sétimas, etc., ou as segundas, então essas são as que têm preferência. Essa história de algumas valerem e outras não valerem foi algo, essa dicotomia, essa aversão por um e aceitação de outro, foi algo que nunca eu entendi como razoável dentro de um pensamento que conjugasse com os interesses estéticos, artísticos, intelectuais da década de 60. Então, de 50 e 60 melhor. Em 1956, finalmente eu consegui equacionar o sistema que eu chamei de tempo e espaço, e eu fiz 3 conferências em São Paulo, apresentando na Escola Livre de Música da Croácia, apresentando a técnica. Distribuí um formulário com um resumo da técnica, e não só isso, eu apresentei 2 pequenas peças, a instrução 1 e 2, inclusive com o tempo e espaço 1 e 2, inclusive com análise da própria peça, análise feita com base na teoria tempo e espaço. Ok, muito obrigada. E com relação a essa fase, então, tempo e espaço, sobre a peça Kazumi. A peça Kazumi é uma peça que eu recebi uma encomenda do gerente da Orquestra Sinfônica de Osaka, no Japão, antes do festival de música contemporânea que eles iam fazer, o primeiro festival que eles iam promover lá em Osaka. Eu fiz a peça e entreguei ao gerente, senhor muito amigo da turma que eu frequentava, inclusive do Kenzo Tanaka, e no primeiro ensaio que foi feito da peça, ele já veio com a sugestão de chamar a peça de Kasumi. Evidentemente, no fundo, eu preferia que não fosse utilizado um título, um nome assim, porque Kasumi significa, na realidade, névoa. E ele dizia que ele sentia muito, quando escutava a peça, sentia o ambiente do Parque de Nara, que é um parque muito bonito, de árvores antigas, etc. Evidentemente, não era momento de eu ficar discutindo com ele se a peça teria ou não teria um título, né? Para mim, não importava. O importante é que ela entrasse no programa do festival do que ocorreu. Então esse é o motivo dela se chamar Kasumi, não tem nada a ver com o que eu imaginava. Certo. Outra questão que eu acho bacana é com relação às publicações de suas peças, né? Algumas apresentas aleatórias, a própria pessoa pode criar, confeccionar seu próprio material, o próprio instrumentista e apresentar. Com relação às publicações, existem as peças Tempo e Espaço que foram publicadas pela Universidade Nacional de Brasília, 13 a 14... 9... 10 e 11. Não, isso mesmo, 8, 9 e 11. Elas foram publicadas pela UNB, foi a primeira partitura da série Música Brasileira que a universidade decidiu começar a editar e divulgar. Eu estava no Canadá, quem me deu a notícia de que estava interessado nas minhas peças foi o Paulo Afonso Moura Ferreira, e eu fiquei sabendo da conclusão. E fiquei muito contente porque foram vários compositores interessados, prova é que depois elas foram publicadas, outras partituras, mas eu fiquei muito honrado, muito satisfeito pelo fato de ela ter sido a primeira, e ter sido inclusive a primeira vez que uma peça minha era publicada no Brasil. Foram 3 de uma vez só, numa partitura muito bonita. No livro do Maia, ele comenta que foram 16 peças, mas pesquisando os trabalhos eu não encontrei, se não me engano, a Tempo e Espaço 5, é isso? Ou Tempo e Espaço? Tem duas peças a que eu Tempo não e Espaço encontrei. 5 e a Tempo e Espaço 7. Se perderam ou não? Não, a Tempo e Espaço 5 eu ainda tenho o rascunho dela. A Tempo e Espaço 7, eu confesso, eu não consigo encontrar o material.
O motivo disso aí, tem outras coisas também que eu não tenho notícia onde é que elas andam, por causa das minhas mudanças. Cada vez que faz uma mudança realmente uma tortura, ainda mais livro, papel, aquilo se mistura tudo, é muito difícil a gente manter uma certa ordem, por mais que queira, por mais que adote uma ordem, uma sistemática de arquivamento dos papéis. E essas 2 obras, infelizmente, eu não tenho notícia. Das 7 não tenho notícia alguma. Entendi. Das 5 eu ainda tenho os borradores, vamos chamar assim. Entendi. Com relação ainda a tempo e espaço, então seriam 16 peças ao todo. Ou existem outros rascunhos, outros tipos de tempo e espaço escondidinhos aí nas suas coisas? Não, isso é isso aí mesmo. O que existe, que eu não tenho falado, vou falar pela primeira vez inclusive, é uma ampliação da própria técnica, que eu crio uma espécie assim, vamos chamar de ramificação, como se faz na organização de uma árvore genealógica. Se cria novos ramos, se cria novas ramificações. Isso aí é uma possibilidade, mas como o miolo da coisa está pronto, e eu só ficaria satisfeito o dia que eu ver isso num programa de computador, para que seja divulgado e utilizado por quem se interessar, até como curiosidade. Eu não estou desenvolvendo essa outra parte, mas eu tenho as anotações no que diz respeito à ampliação da própria técnica.